A essa altura do campeonato, não é novidade pra ninguém que um mangá seinen realmente bom existir é quase impossível. Berserk, Vagabond, Jagan e entre outros exemplos foram marcos na indústria, sendo únicos e épicos ao seu próprio modo. Depois que eu finalizei o vídeo sobre o meu problema com Shonen, eu me dei conta de que eu precisava ler um mangá novo. Eu cheguei a essa conclusão por razões de pesquisei muitas informações antes de escrever o roteiro pra não errar em nada. Foi então que meu amigo Val recomendou um mangá em específico. Aí você pergunta, recomendou pra mim? Não, na verdade não, ele recomendou pro Igor, que daí recomendou pra mim. Dá um oi aí pra eles dois, vai. O mangá que eu vou falar nesse vídeo foi publicado pelo autor Yuji Kako. Depois de trabalhar como assistente e ajudar o Tatsuki Fujimoto na publicação de Chainsaw Man, a obra própria de Yuji começou a ser publicada em 2018 e foi encerrada em 2021. Depois disso, Yuji Kako começou a publicar a sua obra seguinte, que se chama Ayashimon e tá nela até hoje. Mas Ayashimon não vem ao caso nesse momento. O foco dessa vez é o seu primeiro e famigerado mangá, Jigokuraku. Em uma tradução simplória, o nome é uma mistura de inferno, que é Jigoku em japonês, e paraíso. Então basicamente, num português improvisado, o nome do mangá seria algo como Infernaizo, tá ligado? É, fica bem melhor em japonês. Jigokuraku conta a história de um ninja assassino literalmente treinado pra matar. Ao acompanharmos a obra, nós descobrimos que o nome desse ninja assassino, que é o nosso protagonista, se chama Gabimaru. Porém, ele não apenas mata. Além de seus assassinatos, o Gabimaru não demonstra absolutamente nenhum remorso por suas vítimas, mesmo se elas forem inocentes. A ordem de um samurai é tão clara que se o seu mestre ou senhor mandar você executar alguém, a missão precisa ser concluída não importando as consequências. Se você falhar, quem morre é você. Ou você se mata na frente do seu senhor como um pedido de desculpas, ou seu senhor te mata para que a punição seja cumprida. E o jeito do senhor matar é simplesmente qual ele preferir. O Gabimaru é o exemplo do que todo senhor de samurais queria ter, uma máquina de matar que não possui nenhum remorso ou arrependimento. Porém, não cumprir a missão de matar não é só a única coisa que gera punição severa para o samurai. Parece que desertar e seguir o caminho que o John Wick escolheu, por exemplo, não é muito lucrativo para uma organização cuja filosofia de fidelidade se assemelha à da máfia. Gabimaru, por um motivo desconhecido pelo leitor no início da história, deserta de suas atividades como samurai. E como resultado disso, não deu outro. Gabimaru foi condenado à morte e o seu fim parecia inevitável. O único problema para quem o condenou é que Gabimaru ficou tão forte depois de tanta experiência e tantas missões que nenhuma condenação de morte é efetiva contra ele. Já tentaram matar o Gabimaru com decapitação por espada, tentaram dividir o corpo dele com a força de 2 touros correndo para lados opostos com o corpo de Gabimaru amarrado e até tentaram dar um ofurô de óleo quente nele. E o Gabimaru sobreviveu a tudo isso. Porém, não é por vontade própria. Por algum motivo que o leitor não tem ciência até um determinado momento da obra, Gabimaru perdeu seu interesse na vida por algum motivo em específico. A resistência do corpo dele a todas as punições na condenação de morte não foi intencional. Pelo menos a princípio, o corpo de Gabimaru resistiu não por vontade própria, mas sim por uma reação involuntária. Só que isso não faz o menor sentido. Uma coisa que eu ainda não contei pra vocês foi o real motivo do Gabimaru realmente querer morrer. Ele se considera uma pessoa vazia, tanto é que ele usa essa palavra na sua própria alcunha. Gabimaru, o vazio. Eu não vou falar absolutamente nada sobre isso, porque a graça de acompanhar a história é saber qual o motivo pro Gabimaru usar esse nome. Por que o Gabimaru não dá valor à própria vida? Por que o Gabimaru não consegue morrer nem com condenações severas? O que o Gabimaru esconde dentro de si para ter essa atitude? Além de nós, tem mais alguém que deseja saber as respostas para essas perguntas. E o nome dessa pessoa é Sagiri. Sagiri Yamada Azaemon é uma garota que trabalha como repórter do governo para buscar informações sobre criminosos condenados com punições severas. Basicamente, a função dela, pelo menos a princípio, é exercer a psicologia jurídica daquela época. Sagiri deseja muito, tanto para a conclusão de sua pesquisa, quanto por curiosidade, as reais intenções e motivações do Gabimaru. Quando todas as condenações contra o Gabimaru falham miseravelmente, ele recebe um ultimato, que é morrer em prol do governo, ao invés de desperdiçar a sua força morrendo por nada. E é exatamente a partir dessa parte que o nome da obra faz todo sentido. Um dos grandes plot twists iniciais é a real identidade da Sagiri. O nome Yamada Azaemon é referido na obra apenas aos manuseadores de espadas mais habilidosos de todo o país. Em contrapartida às habilidades do Gabimaru, ele mesmo descobre que tanto a Sagiri quanto os outros manuseadores de espada como ela foram devidamente treinados para fazer com que os criminosos mais perigosos fiquem sem cabeça. Eles basicamente são treinados para dar cabo dos piores quando ninguém mais consegue fazer isso. Gabimaru então
descobre que Sagiri ter acompanhado ele durante todo esse tempo tem um motivo. Ela é a acompanhante dele para uma missão numa ilha misteriosa. No universo de Jigokuraku, acredita-se que essa ilha contenha em algum lugar dentro dela o elixir para a vida eterna. Esse boato foi levado tão a sério nos últimos anos que inúmeros exploradores foram lá com o objetivo de adquirir o elixir. O grande problema é que essa ilha, apesar de linda e paradisíaca, com flora de encher os olhos, expulsa os humanos que chegam lá da pior forma possível. Ela os recusa de uma forma bela e brutal ao mesmo tempo, ao ponto de que os exploradores cheguem lá e voltem desse jeito. Além de não conseguirem se lembrar de nada, aqueles que ousarem ir para a ilha com o objetivo de conseguir o elixir da vida eterna voltam com o corpo todo desfigurado. E é para isso que o governo do país criou a seleção criminal, uma prova de seleção dos mais perigosos criminosos para que eles usem a sua força arriscando suas vidas para conseguir o elixir para o governo. E obviamente isso é contra a vontade dos criminosos. É exatamente por isso que existem pessoas como a Sagiri. Os Yamada Zaemon são os usuários de espada mais fortes do país, e cada criminoso, incluindo o Gabimaru, será acompanhado de um Yamada Zaemon para garantir que nenhum deles abuse de sua força ou se rebele. É basicamente um esquadrão suicida, a única diferença é que no lugar das bombas são espadachins extremamente habilidosos que podem arrancar cabeças a qualquer momento. Agora é bem fácil pensar, mas espera aí, se o maior desejo do Gabimaru é morrer, o que o motivou a aceitar essa tarefa, sendo que ele claramente pode lutar de igual para igual contra Sagiri e fugir dessa responsabilidade? O motivo para isso é vivo e possui um nome, mas eu não vou revelar nada aqui, sinceramente eu já dei detalhe demais como essa história funciona. O que será que tem nessa ilha que é tão perigoso a ponto de desfigurar quem ousa ir pra lá? Qual que é a motivação escondida do Gabimaru para aceitar essa tarefa? Todas essas e outras dúvidas serão resolvidas se você acompanhar o mangá de Jigokuraku, que inclusive acabou e dizem por aí que o final foi bem fechadinho e completamente aceitável. Mas eu tive que dropar esse mangá. Tá, pode parecer estranho eu ter elogiado a obra esse tempo todo, mas o meu drop foi por um bom motivo. E esse motivo tem nome, e o nome dele é MAPPA. O estúdio de animes mais respeitado dos últimos tempos conseguiu comprar os direitos da obra e adaptá-la em um anime espetacular que tá chegando aí. Ao ver essas cenas, eu imediatamente parei de ler o mangá, onde eu estava por volta do capítulo 30 e guardei todas as minhas expectativas pro lançamento da adaptação. Sinceramente, se fosse outro estúdio eu ficaria com medo de uma obra tão boa dessas, pelo menos até onde eu li, ser mal adaptada por um motivo ou por outro. A Bones provavelmente acabaria criando um final próprio para a obra, ignorando o autor, ou então investiria o dinheiro destinado à adaptação em outra coisa, assim comprometendo a animação. A Pia errou, considerando que Jigokuraku é uma série longa e contínua, provavelmente iria terceirizar o trabalho da adaptação. Quando eu soube que a obra viraria anime, eu torci demais para que ela fosse adaptada ou pela Ufotable, ou pela David's Production, ou pela A1 Pictures, ou por fim pela MAPPA. E olha só, é a MAPPA que vai adaptar. Obviamente o meu alívio aqui foi inegável. A MAPPA é famosa por adaptar muito bem as obras que são designadas a ela, então eu acho que dessa vez vai dar bom. Sem precisar ver nenhum spoiler, eu pesquisei em fóruns relacionados à obra e são praticamente unânimes as análises. O final da obra é satisfatório e Jigokuraku é considerado por muitos um potencial para entrar no hall da fama de mangás indispensáveis da Shonen Jump. E bom, a recomendação foi dada. Se quiser mais alguma recomendação de alguma obra que eu vi do nada, é só comentar aí embaixo. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.